Um bom dia para você, para sua casa, para sua família, para todos aqueles que te rodeiam. Mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o primeiro propósito da minha vida e da sua vida precisa ser glorificar a Deus. Podemos entender que existem várias linhas, ou seja, várias doutrinas, né? Denominamos como várias religiões, mas eu preciso refletir, porque Jesus, ele é o mestre, o grande mestre, o Senhor, o Salvador. Ele é Deus e eu preciso glorificá-lo com tal excelências. Quando eu o faço, a gente consegue ter a alegria, a paz que excede todo entendimento. Há pessoas que elas buscam coisas externamente, conquistas, trabalho e por aí vai. Mas percebem que no decorrer da vida, das conquistas, elas não são preenchidas completamente. Porque aquela é uma busca, não posso dizer uma busca tola. Não, isso não. Mas uma busca maleável. Porque Jesus, ele vai nos ensinar que meu alvo, a minha primeira busca, precisa ser Deus, o seu reino e a sua justiça. Porque as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas à nossa vida de acordo com o nosso crescimento espiritual. Jesus deixa isso bem claro quando ele está sentado com os seus discípulos e ali um deles pergunta para eles por que quando ele ensina ao povo, ele ensina por parábola. Mas quando ele se assenta com os discípulos, ele dá detalhes de muitas coisas. É claro, muitas coisas que eles ainda não entendem, porque ainda não é o tempo, ainda não é o momento. Assim também é para comigo, assim também é para com você. Há coisas que ainda não está no tempo. Eu e você saber. São mistérios gloriosos que Deus vai nos contar, mas só vai nos revelar no momento certo. Mas esse contar de Deus não é para todos. Há muitas coisas que não é livre, aberto para todos. Por quê? Porque aqueles que não compreendem, aqueles que não veem, aqueles que não buscam, aqueles que não estão dispostos a pagar o preço, não vão entender. Então é como diz o versículo, é como jogar pérolas aos porcos. Deus não quer perder tempo. Ele não tem tempo para perder, porque o tempo de Deus é precioso. É para ajudar a mim e a você a buscar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Há muitos que Deus chama para cumprir um ministério, um chamado. E esses que têm um ministério, eles sabem que têm. Mas ainda assim querem seguir suas vidas de maneira errada. De maneira errada porque estão buscando o preenchimento do vazio na vida, no coração, em coisas que não são eternas. Aqueles que buscam as coisas eternas estão preenchendo o vazio do coração. Esse tem a paz que excede todo o entendimento. E essa paz, ela não depende de conquistas físicas, e sim de obediência. Então, aquele que é escolhido, ele sabe. Aquele que não está fazendo o que Deus lhe pediu para fazer, também sabe.
E a ele, ainda assim que não esteja em obediência, está sendo revelados os mistérios de Deus. Não na amplitude que Deus precisa que saibam. Mas Deus, hoje, Ele quer saber de mim e Ele quer saber de você. Como está a sua permanência? Como está a sua fé? Como você, como um ser humano hoje, pode se declarar fiel, permanente ou variável? Porque isso, para você, é muito importante. Deus, Ele sabe o que Ele quer de você e com você. E nós, sabemos? E se sabemos, o que estamos fazendo para aperfeiçoar isso? Paulo, ele vai dizer para mim e para você coisas que vão nos ensinar, que vão nos ajudar a crescer. Olha o recado de Deus para mim e para você nesta manhã, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7. A palavra vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando nós vamos iniciar a leitura lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, capítulo 4, se você iniciar lá no versículo 1, ao terminar você vai identificar que Paulo estava preso. Ali ele escreve uma carta àqueles que decidiram seguir Jesus por intermédio de Paulo. Paulo era um perseguidor que, na verdade, tinha um chamado para pregar o Evangelho. Antes de ser um seguidor, cometeu erros como todos cometem. Com toda certeza, em sua carreira, em sua bela carreira, também cometeu alguns erros, porque nós não somos perfeitos. Mas Paulo abriu muitas igrejas ao se converter e aceitar o chamado de Deus. Paulo trouxe muitos que estavam em trevas para a luz, mostrando o Salvador, mostrando a verdade. Muitas vezes exortando, outras vezes ensinando. E é isso que Jesus quer que eu e você faça. Cumpra o nosso ministério, o nosso chamado. Mas muitas vezes nós não queremos, rejeitamos. Não, só queremos ter uma vida pacata, trabalhar, ter um lar. Mas quando não estamos em obediência, não há um preenchimento na nossa alma. Quando nós não buscamos os mistérios que Deus tem para cada um de nós, nós não seremos realizados. E a realização não está na busca de coisas materiais. Eu preciso me desprender do materialismo. Isso não quer dizer que eu não vou ter. Isso quer dizer que Deus irá suprir todas as minhas necessidades, em todo o tempo. Paulo era um homem de muitas posses.
Mas ele decidiu dar não só aquilo que Deus havia o entregado, mas ele decidiu dar aquilo que muitas vezes poderia até lhe faltar. Por amor a Deus, ao aceitar o chamado, o ministério que Deus tinha para ele, ele entregou sua riqueza. Ele compartilhou a sua riqueza. Entendendo que o materialismo, estamos falando de posses, de dinheiro. A Bíblia nos mostra que Paulo, ele compartilhou sua riqueza a muitos, desprendendo do materialismo. E ao ir pregar, nada lhe faltou. Ele não levou posses, mas ele levou a Cristo, que é o próprio Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E isso lhe deu toda a riqueza que ele precisava. Porque Paulo, ao dizer, combati o bom combate, guardei a fé. Ele estava dizendo, eu estou prestes a morrer, mas eu fiz tudo o que Deus me disse que era para fazer. O Senhor está dizendo para você hoje, olha, não importa o tempo que passou. O que passou, passou. Mas de hoje em diante, decida no seu coração a querer, a executar o ministério que eu tenho para você. Porque através de você, grandes apóstolos, profetas, profetisas, sábios, irão se levantar. E isto é para que se cumpra a palavra de Deus. Muitas vezes queremos até fazer, mas vem um desânimo, uma sobrecarga. Neste momento eu preciso ser mais forte ainda. Quando identificamos que Paulo, ao dizer essas palavras, está preso, até nos surpreendemos. Porque quando ele diz, ele não está abatido, deprimido, desfalecido. Não, ele diz, olha, combati o bom combate. Terminei a corrida, mas eu guardei a fé. De que tudo que eu fiz não foi em vão. Em outras palavras, o meu coração está alegre. A mim não falta nada. Eu tenho a presença de Deus. Eu tenho o servir de Deus. E muitas vezes é isso que falta para mim e para você. O servir é a única coisa que falta para completar o vazio que há dentro do meu coração. A mim não me falta nada. E a você? Está faltando algo? Porque quando somos servos, tudo é nos dado. E aquilo que é nos dado, ainda assim, nós entregamos. Porque é um mistério glorioso. E aqueles que também têm o chamado para entregar, esses irão se identificar e entender. Mas os que não têm, não vão se importar. E por isso, o Senhor está dizendo, combata o bom combate. Termine a sua carreira e guarde a sua fé, porque a salvação é individual. Guarde isso no seu coração. Estamos aprendendo com o apóstolo Paulo o que Jesus nos ensinou.
E agora temos uma missão: transmitir esse recado a todos aqueles que querem preencher esse vazio do coração. Eu e você temos essa missão de ensinar, de exortar com amor, segundo Jesus está nos ensinando. Este é o recado de Deus para o seu coração nesta manhã. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Tu és maravilhoso, Pai. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada dia nos animar, nos exortar, nos ajudar, cumprindo o plano perfeito do Senhor nas nossas vidas. Que tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos que ouvem, que guarda, que se dispõe a obedecer, Pai, se cumpra. Que possamos entender que é muito simples obedecer e preencher todo tipo de vazio do coração. Porque quem faz isso não são as coisas materiais, mas o próprio Deus. É quem preenche o vazio na nossa alma, na nossa mente e no nosso coração. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, na vida e na família de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém? Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas, sempre. Que eu e você compartilhamos a palavra, nós estamos nos disponibilizando a evangelizar. E isso é algo bom. Isto é algo que Deus quer que nós façamos juntos. Então clica lá no joinha, compartilha essa palavra com outras pessoas. Nós estamos aqui atrás de quantidade, mas sim de qualidade. Nem todos vão ter a mesma visão. E está tudo bem. Desde que Deus, através de alguma dessas palavras, consiga colocar aquele que ouve no seu lugar. Servo de Deus. E assim, eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. E é isso que importa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.